Capítulo 8. Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as mulheres unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e ora a Deus, para que porventura o pensamento do teu coração te seja perdoado, porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que disseste venha sobre mim. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando, e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto, de si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. E levantando, foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus.
Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo, mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo ele de Jerusalém. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, e ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Capítulo 10. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da coorte, chamada coorte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer.
E tendo partido, o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio encontrou-o caído aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual é a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que, em qualquer nação, o teme e faz justiça, é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele.
e nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão do pecado. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.